Señoras y señores y señoritas y señoritos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuál es el momento que van a escuchar este podcast en español. Y nuestro tema de hoy es ahí el pretérito imperfecto. Y para esto utilizaremos ahí un texto que empieza con una pregunta muy obvia. ¿Qué hacías cuando eras niño? Entonces, para que hablemos del pretérito imperfecto, vamos a hablar de acciones rutineras de nuestra niñez, de un pasado ya acabado, ya terminado, pero que era ahí una rutina, ¿vale? Entonces empezamos ahí con esta parte que dice que la niñez es la época de la vida en la cual aprendemos muchas cosas, convivimos con los amigos, nos divertimos, leemos, escribimos, escuchamos y contamos historias, ¿verdad? Todos tienen ahí el derecho a una niñez sana, pero infelizmente no es así. Entonces, empezamos ahí con una reflexión de las diferentes realidades de los niños en el mundo, ¿vale? Es importante que pensemos sobre estas cosas, ¿vale? Después tenemos ahí un texto que voy a hablar, este diálogo acá, hablaremos un poco del texto, del vocabulario, de algunas palabritas y también pondré el audio de la grabación de este texto ahí con nativos hablando, ¿vale? La parte que llamamos comprensión auditiva. Entonces es un diálogo ahí entre Susana y su psicoanalista. Van a hablar ahí un poco de la vida de Susana. Ah, habla un poco de tu infancia. No me acuerdo mucho de mi infancia. Mi madre me despertaba a las 6 menos cuarto más o menos. Desayunaba con mi hermano, me vestía, cogía las cosas y me iba a la escuela en autobús. ¿Tenías muchos amigos? Sí, me acuerdo de algunos con quienes jugaba siempre. María Elena era la más guapa de todas, tenía el pelo negro y largo y era muy inteligente. ¿Tenías amigos varones? No mucho. Me acuerdo de Pablo y Javier, dos chicos que siempre iban juntos a la escuela. Pablo era juguetón, estaba siempre contento. Javier era mayor y muy amable con las chicas. A veces leía poesías en el teatro de la escuela, lo que nos gustaba mucho. Y por las tardes, cuando llegaba a la escuela, comía con mi madre y después la ayudaba en las cosas de la casa. Estudiaba un poco, veía la tele, escuchaba música. ¿Ibas a casa de tus amigos? Casi nunca. A mi padre no le gustaba que fuéramos a casa de amigos. Decía que eso era cosa de los que no tienen que hacer. En verdad, cuando él no estaba en casa, mi hermano y yo salíamos escondidos. Mi madre sufría mucho con esto, porque le tenía mucho miedo. Bien, bien. Entonces ahí hablemos un poco del vocabulario de este texto, un poco en portuñol, un poco en español. Entonces ese texto, a psicanalista conversa aí com a Susana sobre a infância, né? Para a gente falar aí de um tempo verbal passado, mas ações que eram aí rotina, né? Ela começa dizendo ali que ela não me acordo, este acordo, não me lembro, não me recordo muito da minha infância. Mi madre me despertava, sim, ou seja, me acordava às 6 menos quarto, mais ou menos, ah, ou seja, 6 menos quarto, aí 5h45, né? Que a gente, como as horas em espanhol, é um pouquinho diferente, né? 6 menos quarto, ou seja, 5h45. Desayunava, desayuno, o famoso café da manhã, me vestia, corria as coisas, pegava as coisas e ia para a escola em autobús. Veja bem que em espanhol é em coche, é em bicicleta, é em autobús, para aí veículos que, digamos assim, têm motor, tá? A gente utiliza o em. A pé, utilizamos aí, me vou a pé,
porque pressupõe-se aí, né, que a gente não tem um motorzinho, belezinha? Dos meios de transporte. Tenias muitos amigos, né? Se ela tinha muitos amigos, ela diz que sim. Este rugava. Rugar é o mesmo que brincar em português, tá, pessoal? E brincar em espanhol é o mesmo que saltar, pular. Anotem aí. Maria Helena era a mais guapa, ou seja, mais bonita. Ela tinha um cabelo preto e comprido e era muito inteligente. Estes amigos varones, sim, varón, hembra, ou seja, homens, certo? Varón é o mesmo que homem e hembra, mesmo para mulher. Não muito, ela se lembra aí do Pablo, do Javier, que estavam, sempre iam juntos para a escola, era juguetón, ou seja, brincalhão, uma pessoa juguetón ou juguetona é uma pessoa brincalhona. Javier era maior, ou seja, mais velho, e era muito amável com as chicas, com as meninas. E às vezes lia poesias no teatro da escola e elas gostavam muito. E por las tardes, o que ela fazia às tardes, né? Que hacía por las tardes? Chegava da escola, comia com a madre, ajudava nas coisas da casa, estudava, veia a tele, veja bem, ver a tele, assistir televisão, ou escuchava música. Em relação a ir à casa de los amigos, al padre não lhe gostava porque pensava que isso era coisa de la gente que não há que não tem nada que fazer, verdade? Que lhe chamamos em espanhol de holgazán, folgado, aquele que não tem nada para fazer. Na verdade, quando ele não estava em casa, olha que danadinhos, né? Fugiam escondidos aí e a mãe tinha medo do pai. Então perceba que nós temos aí vários verbos no passado. Despertava, desayunava, vestia, corria, tenia, rugava uma vez mais, era, e assim por delante. Então, estos são aí alguns verbos em pretérito imperfeito. Tranquilinho em relação a essa parte. Depois, nós vamos aí a explicação de este tempo verbal, el pretérito imperfecto de indicativo, para hablar del pasado y acciones ahí que eran ahí rutina, ¿vale? Tenemos ahí un texto de Mafalda, que habla ahí con su padre. Cuando vos eras chico, ¿qué programa de televisión te gustaba más? Quando eu era chico, não havia televisão. Não! E mira que se queda aí pensativa. Então, para que eras chico? Que tonto! Então, olha só. Nessa tirinha, a Mafalda não entende, né? Na cabecinha dela, na geração dela, a criança assiste televisão. Já na geração do pai, não tinha, né? Ela fala, nossa, que coisa idiota. Você ser criança, para quê? Se não podia assistir televisão. Em la cabeça de Mafalda. Então, esse tempo verbal a gente utiliza aí para falar de ações que eram rotina, mas de um passado já terminado, ok? E qual é aí a terminação? Mira que em português a gente fala assim, eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Em espanhol, vou cambiar la V por la B, sim? Então, em espanhol, assim, em português é ava, em espanhol, aba. As pessoinhas, yo, o tu, ou então el vos, ¿sí? Em Argentina e alguns países, ele, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Se são verbos regulares, todos os verbos regulares terminados em ar, eu vou colocar eu vou mudar esse finalzinho que está aqui em negrito. Eu cantava, cantavas, cantava. Cantávamos, cantabas e cantavam. Eu bebia, tu bebias, ele bebia. Bebíamos, bebias e bebiam. Salia, salias, salíamos, salias e saliam. Vale? Então, só muda esse finalzinho aqui de acordo com a pessoa. E nós temos aí os irregulares, que são o verbo ser, ver e ir. Eu era, tu eras, era. Nosotros éramos, vosotros erais. Ellos, ellas e ustedes eran. Eu veía, tu veías, él veía. Veíamos, veíais e veían. Iba, ibas, iba, ibamos, ibais e iban. ¿Sí? Entonces son ahí 3 verbos irregulares. Muy, muy tranquila esta parte, ¿verdad? Entonces solo
observar esta parte, poner la atención que este tiempo verbal nosotros utilizamos para hablar de acciones ahí que eran rutina en nuestra infancia o algo del pasado, ¿vale? Bien, bien. Entonces, en resumen es esto, esta parte de la explicación. Ya pongo algo ahí de actividades en el sistema y además podemos hacer aquel momento de conversación por la red, marcar ahí una videoclase, ¿sí? En Google Meet, ¿vale? Entonces es esto, muchas gracias. Si tienen duda podéis llamar a el grupo de español, ¿vale? Y es esto. Hasta luego, nos vemos.